20 de dezembro de 2021, penúltima segunda-feira do ano. Queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite preciosa aqui na presença de Deus. O presbítero Gabriel Vitor vos cumprimenta com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma segunda-feira de vitórias na presença do Senhor. Como nós havíamos comentado com os irmãos, alguns irmãos têm conversado comigo, né, e estão dizendo assim, olha, não tenho conseguido achar os estudos das segundas-feiras, né? É porque nós recentemente encerramos uma série a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo e achamos por bem não fazer nenhuma série nesse mês de dezembro e retomar as nossas séries em janeiro de 2022, permitindo o Senhor nosso Deus. Portanto, em janeiro de 2022, iniciaremos uma série falando a respeito do tempo e como administrá-lo bem para servir ao Senhor e também para cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Então eu quero desde já convidar você para nos acompanhar no início de janeiro de 2022, né? Vai ser no dia 3 de janeiro, permitindo o Senhor nosso Deus, e estaremos aqui com os irmãos. Obviamente faremos esse nosso primeiro estudo se não houver nenhuma atividade da Convenção Janeiro de 2022, né? Caso havendo aí alguma atividade, a gente suspende e adia então para outra segunda-feira. Mas hoje, dia 20, e na próxima segunda, dia 27, que será a última segunda do ano, né, nós iremos falar de temas diversos aqui na nossa programação da segunda-feira. Hoje, na realidade, nós iremos reviver um dos momentos que nós tivemos com os irmãos em uma das quintas-feiras aqui, que nós fizemos uma pequena série com o tema Vivendo como um Cristão. E o que é ser um cristão verdadeiro? Esse foi o tema que nós abordamos no primeiro estudo dessa série, e hoje nós iremos reviver esse precioso momento, e eu desejo que o seu coração seja profundamente edificado com a bendita e preciosa palavra de Deus. Você já pode compartilhar também o link dessa transmissão para que outras pessoas sejam tocadas e alcançadas pelo poder da bendita e preciosa palavra do Senhor. Compartilhe aí nos seus grupos de comunicação, no seu status do WhatsApp, no seu story do Instagram e do Facebook também, e vamos fazer essa mensagem chegar mais longe para a glória do Senhor. Eu quero ler com os irmãos, antes de dirigirmos uma palavra de oração, Gálatas, no seu capítulo 2 e versículo 20, onde o apóstolo Paulo escreve as igrejas da Galácia, e ele fala de uma realidade que lhe era particular. É claro que isso não é uma realidade para todos, infelizmente, mas nós, como cristãos, deveríamos sim viver essa realidade. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Portanto, o tema que nós vamos abordar hoje é vivendo como um cristão. E Paulo diz, eu já não vivo, mas é Cristo que vive em mim. E viver como um cristão nada mais é do que Cristo vivendo em você e através de você. Isso é maravilhoso. Vamos orar nesse momento, depois ouviremos um belíssimo louvor e já essa palavra de Deus aos nossos corações. Senhor, fala aos nossos corações nesta segunda-feira. Dilata os nossos corações para recebermos a Tua palavra. Pedimos a Ti, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que o Senhor venha ampliar os nossos horizontes espirituais e nos ajudar a compreender esse importante tema, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus eu lhe peço que o Senhor venha trazer um renovo, trazer um novo ânimo, trazer novas perspectivas e nos ajudar a entender o que é ser um cristão de verdade, o que é ser parecido com Cristo Jesus.
É o nosso pedido, Pai. Estendei-nos as tuas mãos e dai-nos a tua graça falando ao coração dos nossos irmãos. Que à medida que o teu povo ouve a tua palavra, o Senhor vai provocando mudança, transformação, regeneração, renovo. Meu Deus, eu não sei qual é a necessidade dessa pessoa, a necessidade particular de cada um, mas o Senhor sabe e pode dar vitória. E que enquanto a tua palavra é ministrada, o Senhor vai tocando, curando, libertando, restaurando vidas, lares, famílias, abrindo portas e dando vitória ao teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, nós ouviremos agora um lindo louvor e após esse louvor, a bendita e preciosa palavra de Deus. Uma notícia de um povo que desapareceu. era um povo muito humilde e aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Está que não se vê nenhum irmão. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está o dirigente desta igreja? E os obreiros daqui onde estão? As mensagens que pregavam, muitos tristes se alegravam. Eles também foram embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs do grupo de oração? E a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam. Elas também foram cantar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: Aquele povo foi embora pra Sião. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para reconciliação. mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião.
carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27, o irmão Mateus vai projetar para nós o texto aí na tela, apenas a parte A do versículo. Eu estou lendo na Almeida Corrigida e Fiel, a versão projetada aí na sua tela é a NVT, a nova versão transformadora. Filipenses 1, 27, o texto diz assim: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo que nós devemos viver, é isso que significa essa palavra portar, viver em conformidade com o Evangelho de Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, pedimos nesta hora a graça do Teu Espírito Santo. Sem mim, nada podeis fazer. Foi o que disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós estamos cônscios da nossa fraqueza, debilidade e da nossa necessidade da Tua ajuda para falar da Tua palavra, Senhor. Conduza-nos pelo poder do Teu Espírito Santo nessa noite, uma vez mais, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, na abertura nós lemos o texto de Romanos 12, onde Paulo diz, não vos conformeis, ou seja, não viva da mesma maneira que o mundo vive, né? Isso que ele diz, não vos conformeis com esse mundo, não tenha a mesma forma, a mesma maneira de viver, a mesma conduta, o mesmo jeito. Agora a questão é, se nós não devemos viver como o mundo vive, como é que nós devemos viver então? E a resposta está aqui em Filipenses 1, 27, ele diz, somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho. Percebe aqui a relação? Ele diz, não vos conformeis com o mundo. Em outras palavras, ele está dizendo, vos conformeis com o Evangelho de Cristo Jesus. O grande desejo de Deus é que nós venhamos viver como cristãos. Mas para início de conversa, o que é ser um cristão na verdade? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 11. A palavra cristão, ela ocorre apenas 3 vezes na Bíblia, no Novo Testamento. Uma está em Atos, no capítulo 11, onde nós leremos agora, que é a primeira ocorrência no seu versículo 26, aonde em Antioquia havia um grande mover do Espírito Santo, vidas sendo salvas, ensinamento da palavra durante um período de 1 ano de forma muito intensiva. E em Atos 11, 26 diz, e sucedeu que todo 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Os discípulos de Jesus eram reconhecidos apenas como isso, como discípulos de Jesus. Com o passar do tempo, eles foram conhecidos também como os do caminho, fazendo uma referência ao que o próprio Jesus diz ao seu respeito, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Em alguns textos de Atos, Lucas também diz que os crentes em Jesus eram reconhecidos como a seita do Nazareno. Mas aqui ele diz que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. O que eu mais acho interessante aqui é que diz a Bíblia que durante todo 1 ano eles se reuniram na igreja e ensinaram muita gente. A pergunta é, o que eles ensinaram? Eles ensinaram a palavra, eles ensinaram a Bíblia, eles ensinaram a Escritura. E qual foi o resultado de ensinar aquelas pessoas a palavra de Deus? Aquilo afetou positivamente, de forma poderosa, a conduta de viver, a maneira de viver. Perceba que eles não estavam aprendendo e todo aquele conhecimento estava ficando aqui no cérebro, inchando a cabeça deles. Não, aquilo escorreu para a vida deles de tal forma que o que eles aprenderam da palavra refletiu na sua vida prática de tal maneira que as pessoas começaram a chamá-los de cristãos. Observe, eles não estavam com estrela na testa.
Eles não colocaram uma melancia na cabeça dizendo: ei, nós somos crentes. Observe que a Bíblia não diz que eles se autodenominaram, mas que eles foram chamados. Isto é, as pessoas de fora reconheceram que aqueles crentes pareciam-se com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente que, para você saber que ele é crente, ele tem que colocar uma melancia na cabeça. Tem muita gente que, para você saber que ele é crente, ele tem que falar, porque a sua maneira de viver não difere em nada dos pagãos, não difere em nada dos ímpios, não difere em nada dos não cristãos, mas o impacto da palavra de Deus foi tão grande na vida desses discípulos que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Era algo perceptível, era algo claro, era algo evidente que tinha alguma coisa de Cristo na vida daquelas pessoas. Agora deixa eu lhe dizer algo. Essa primeira ocorrência da palavra cristão aqui, ela é uma ocorrência pejorativa. Ela tem um sentido de zombaria. Porque essa palavra cristão, ela tem pelo menos dois significados básicos. Aquele que é do partido de Cristo e aquele que tem uma lealdade a Cristo. Então isso era uma forma de zombar dos cristãos. Chamando eles de cristãos, eles estavam dizendo que eles eram parecidos com Cristo. E Paulo diz que o evangelho parecia uma loucura para as pessoas da sua época. Parecia coisa de gente boba, de gente que tinha passado da cabeça, de gente maluca. Então, ser chamado de cristão era algo vergonhoso. E aqui nós podemos ir para a última ocorrência dessa palavra no Novo Testamento, que é a primeira carta do nosso irmão Pedro. No versículo de número 16 do capítulo 4, ele diz assim: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Em algumas traduções diz: mas se você padece como um cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por esse nome. Que nome? O nome de cristão. Pedro está dizendo: não se envergonhe de ser zombado, não se envergonhe de ser criticado, não se envergonhe de ser chamado de alguém que se parece com Jesus, porque se as pessoas veem Cristo em você, glorifique a Deus por esse nome. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, a palavra cristão aqui a princípio, ela tinha um sentido de zombaria. Com o passar do tempo, os cristãos amaram tanto esse nome que hoje nós mesmos, nos chamamos uns aos outros de cristãos, isto é, todo aquele que aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas com o passar do tempo, preste atenção, esse termo cristão, ele saiu desse sentido meramente zombatório, pejorativo, e passou a ganhar um certo respeito na sociedade. Você deve se lembrar, talvez, se for um pouco mais velho, de uma época em que, quando se falava que uma pessoa era crente, a vaga de emprego era para aquela pessoa, irmão Eduardo. Como que ele diz? Espera aí, é crente? Então é uma pessoa leal, é uma pessoa honesta, é uma pessoa fiel, nós vamos dar a vaga de emprego para essa pessoa. É claro que o nome cristão em todo o tempo foi zombado, mas começou a haver uma época em que esse nome passou também a ser respeitado pela conduta dos cristãos. Quando se falava em um cristão, poderia vender a loja inteira fiada, porque não haveria problema para pagar. Mas com o passar do tempo, meu querido e amado irmão, de zombaria passa para respeito e de respeito passa a virar moda. E hoje está na moda, todo mundo é cristão, todo mundo é crente. Meu Deus do céu, nós temos um número gigantesco de cristãos nominais dentro da igreja. Mas a questão é que os cristãos de hoje, em grande parte, eles não vivem em conformidade com o evangelho. Como disse Paulo em Filipenses capítulo 1 e o versículo de número 27. E é por isso que aqui hoje, nesse momento, nós precisamos redefinir o que significa a palavra cristão. Portanto, cristão não é apenas alguém que é do partido de Cristo, como eu disse, mas é alguém que exerce lealdade e fidelidade a Cristo. Em outras palavras, o cristão, ele é alguém que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador.
Ele é alguém que aceita os ensinos de Cristo, mas ele é também alguém que imita o exemplo de Cristo. Então, se você não crê em Cristo, você não é um cristão. Ou se você crê em Cristo e aceita os ensinos dele apenas em parte, selecionando aquilo que é agradável, ou crê em Cristo, mas não quer aceitar o que ele ensina, você também não é um cristão. Ou se você crê em Cristo, até aceita os seus ensinos, mas não vive em conformidade, negando aquilo que você professa com a sua boca, na sua vida prática, você não é um cristão. Porque um cristão não é aquele que crê em Cristo apenas, é aquele que crê em Cristo, mas que também aceita os ensinos de Cristo e vive em conformidade com esses ensinos, sendo uma pessoa leal a Jesus de Nazaré. É isso que significa ser um cristão, da perspectiva da palavra. Então, se você não crê, você não é um cristão. Se você crê, mas não aceita os ensinos de Jesus, ou seleciona só o que é palatável, você não é um cristão. Se você crê, aceita os ensinos, mas vive de forma contrária com a sua profissão de fé, você também não é um cristão. O cristão crê, aceita e imita Jesus. É isso que a Bíblia nos mostra o que é ser um cristão. Agora preste atenção, o problema de muitas pessoas é que elas acham que ser um cristão é simplesmente vir à igreja, vir a um culto, levantar a mão, ir à frente, fazer a oração do pecador, aceitar Jesus e tudo está resolvido, como se aquilo fosse a consumação. E isso não é verdade. A vida cristã, já diz, é vida cristã, é algo que deve ser vivido. O discipulado cristão é algo diário. E eu quero ler com vocês agora outro texto da palavra de Deus, aqui na carta de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo de número 2. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12, ele diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai, ou em outras palavras, outras traduções, assim também desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Observe que depois que você é salvo, você tem que desenvolver a sua salvação. O que Paulo está dizendo aqui? Não é conquistar a sua salvação pelas obras, e nem é manter-se salvo pelas suas obras, mas uma vez que agora nós somos resgatados em Cristo, nós devemos, sob a dependência e com a graça de Deus, desenvolver a nossa vida espiritual, a fim de que cresçamos na fé, nos tornando cada dia mais parecidos com Jesus. A conversão não é o fim, a conversão é apenas o começo. Os teólogos dizem isso, né? Que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Observe, a Bíblia fala disso, que Cristo nos salvou, mas mostra que Deus está nos salvando a cada dia e mostra que Deus ainda nos salvará. Ou seja, a salvação, ela é um processo. Não é você aceita Jesus, pronto e acabou. Depois que você se torna um crente, você deve viver como um crente. E é interessante que Paulo está dizendo aqui, olha, vocês obedeceram a palavra de Deus, não só na minha presença, mas também na minha ausência. Porque tem gente que é crente na igreja, tem gente que é crente quando está debaixo da barba do pastor, tem gente que é crente quando ele está perto dos irmãos, mas na ausência, na sua vida particular, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, entre quatro paredes, ele vive a vida que quer. Paulo está dizendo, vocês obedeceram o evangelho, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Ou seja, quando Paulo estava distante, os irmãos não encontraram uma desculpa para pecar, porque afinal de contas, Paulo agora estava longe e eles poderiam viver da maneira que quisessem. Não, eles tinham compromisso com Cristo do Calvário. E eles honravam esse compromisso, mesmo Paulo estando ausente. Ele sabia que o Senhor estava presente, o seu compromisso era com o Senhor. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. O cristão é alguém que confessa a Cristo para a sua salvação.
Atos capítulo 4, versículo 12 diz que em nenhum outro nome há salvação, e nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão pelo nome de Jesus Cristo. O cristão também confessa o nome de Jesus no batismo. Nós somos batizados em nome do Pai, também em nome do Filho, que é Cristo, e também em nome do Espírito Santo. Nós confessamos Cristo para a nossa salvação, nós confessamos Cristo no nosso batismo, mas agora, uma vez que nós carregamos esse nome em nossas costas, nós devemos honrá-lo. E eu quero ler com vocês outro texto da palavra de Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2 e o versículo de número 19. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, Paulo diz: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, na tradução Almeida Revista Corrigida Fiel, qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O que Paulo está dizendo a Timóteo? Qualquer que leva sobre si o nome de Jesus, ou seja, é chamado de cristão, deve se apartar do pecado, honrando o nome do seu Senhor. Quando nós carregamos o nome de cristão, mas não vivemos em conformidade com Jesus da Galileia, nós desonramos o nome de Cristo. Nós trazemos vergonha para o Evangelho. E a nossa falta de testemunho se torna uma barreira e um obstáculo para que as pessoas venham até a Jesus. É por isso que um homem muito famoso disse uma certa vez: eu acredito sim em Cristo, mas eu não acredito no vosso cristianismo. Falando de muitos cristãos que muitas vezes professam o nome de Cristo, mas quando você observa o cristianismo deles, tem tudo menos Cristo. Tem tudo menos Cristo. Há um hino muito bonito da harpa cristã que diz: leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. O cristão é alguém que leva o nome de Cristo. Mas para você levar esse nome, você tem que santificá-lo, você tem que honrá-lo. Olha só o que diz o Salmo de número 50 e o versículo de número 16. Para aqueles que carregam o nome de Cristo, mas que não honram a esse nome. Deus diz: mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti, quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros, solta a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano, assenta-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tem feito, e o Senhor diz: e eu me calei. Pensavas que eu era como tu, ou seja, você achava que eu era como você, mas eu te repreenderei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu não vos faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que me oferece o sacrifício de louvor, me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Se você consente com adultério, se você consente com roubo, se você consente com falar mal do seu próximo, não ouse proferir o nome de Deus com a sua boca. Não ouse proferir as palavras do Senhor e os estatutos do Senhor, porque você está tomando o nome de Deus em vão, desonrando através do seu comportamento. Mas Deus diz: aquele que bem ordena o seu caminho, ou seja, aquele que vive de forma santa, reta, pura e justa, a esse eu revelarei, eu manifestarei, eu mostrarei a salvação de Deus. Parece que ser cristão hoje é moda, porque o nome de Jesus é rentável, o nome de Jesus dá dinheiro. Daí está lá o camarada cantando para o mundo, depois ninguém quer mais comprar o CD dele, ninguém quer mais ouvir o single dele lá no Spotify, ninguém mais quer assistir ele no YouTube. Sabe o que ele faz? Se veste de cristão.
Por quê? Porque o público evangélico consome muito. Porque o público evangélico é grande e rende muito dinheiro. Daí o cidadão se converte. Daí a cidadã se converte e sai lá do mundo e vira cristão da noite para o dia. E nós damos os púlpitos, nós damos os microfones, mas eles duram só um tempo. É claro que eu não estou generalizando. Eu não estou dizendo que todo cantor que sai do mundo vem para a igreja para fazer fama em nosso meio. Mas tem muita gente que está fazendo isso, sabe por quê? Porque parou de ganhar dinheiro lá fora, e agora ele quer ganhar dinheiro dentro da igreja, usando o nome de Cristo. Ele quer ganhar dinheiro aqui dentro da igreja, usando o nome de Jesus, porque o nome de Jesus é rentável. Coloca o nome de Jesus na caneca que vende, coloca o nome de Jesus na camiseta que vende. É claro que eu não estou querendo aqui, com isso, condenar todas essas práticas e todas essas coisas. Eu não estou colocando todas as pessoas do mesmo bojo, mas tem muita gente que está fazendo uso do nome de Jesus simplesmente para lucro, meu irmão. Mas o compromisso com Cristo que ele professa, não há nenhum. Não há nenhuma aparência com Cristo, não há nenhuma conformidade com Cristo, não há nenhuma imitação de Cristo na vida dessas pessoas. E muitos deles depois voltam para trás, se desviam, porque na verdade nunca conheceram Jesus verdadeiramente. Eles só estavam em nosso meio para nos consumir, para comer a nossa gordura, para comer a nossa lã, usando o nome de Jesus. Quanta gente está usando o nome do Senhor, e o Senhor está dizendo: se você é um ímpio, você não tem direito de recitar os meus estatutos na sua boca. Se você é um ímpio, você não tem direito de tomar a aliança do Senhor na sua boca. Como disse Paulo a Timóteo: todo aquele que profere o nome do Senhor, aparte-se do pecado, aparte-se da injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta apenas entrar pela porta, nós temos que viver com Jesus diariamente. Ser cristão não é uma coisa que acontece só no domingo, porque tem gente que é assim: no domingo ele dá glória a Deus, no domingo ele dá aleluia, no domingo ele fala língua estranha, mas na segunda-feira vive uma vida profana, mas na terça-feira vive parecendo o diabo, mas na quarta, na quinta e por aí em diante, vive da maneira como o mundo gosta, da maneira que o diabo quer. Não, se Jesus é teu Senhor no domingo, ele deve ser seu Senhor na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. É lindo. Eu queria tanto encontrar esse texto aqui. Achei. Vamos lá? O Cântico de Zacarias. Evangelho segundo escreveu Lucas. No capítulo, aleluia, de número 1. E o versículo 68. Ele cheio do Espírito Santo. Lucas 1,68. Olha o que ele diz: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor. Está acompanhando aí, irmão Eduardo? O que diz o versículo 75 na sua Bíblia? Em santidade e justiça perante ele. Só no domingo? Só na segunda? O que diz aí? Todos os dias da nossa vida. Esse é o desejo de Deus, que vivamos diante dele, que sirvamos a ele em temor, em santidade e em justiça, não só no domingo, ou para outros, não só no sábado, mas todos os dias da nossa vida. Em Lucas ainda, no seu capítulo de número 29, vamos lá? Como seguir a Jesus? E aqui são palavras extraordinárias do próprio Cristo. Lucas capítulo 9, versículo de número 23. E dizia a todos, observe aqui, que Jesus não é conivente com ninguém. Jesus não pratica favoritismo. Jesus não é parcial. Jesus não diz: olha, se o seu dízimo é maior, você pode viver da maneira que você quiser. Não. Se você é uma pessoa importante aqui na cidade, se o seu status social é elevado, então eu vou abrir, você tem uma carta branca comigo. Não! Jesus dizia a todos:
Se alguém quer vir após mim, porque ele vai na frente, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. A vida cristã não é algo que você simplesmente levanta a mão, aceita Jesus e está acabado. Não, Paulo diz que nós devemos viver de forma digna do Evangelho. Foi o texto que nós lemos, Filipenses 1:27. E Jesus está dizendo aqui que o discipulado é diário, que a vida cristã é diária. Negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Jesus nos chama para morrer, meu irmão. Vamos para Gálatas agora, no seu capítulo de número 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Observe que coisa interessante aqui, Paulo está dizendo: estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Podemos ir um pouquinho mais para frente? Gálatas capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E ele diz: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Perceba, a vida cristã não é algo que você faz uma vez só, por todas. Não, é algo que você vive diariamente. A Bíblia fala de andar no Espírito. A Bíblia fala de viver no Espírito. Jesus fala de tomar a cruz a cada dia. É um compromisso diário. Todo dia pela manhã o crente deve se levantar e renovar sua lealdade a Jesus. E renovar sua fidelidade a Jesus. E mortificar o pecado, meu irmão, porque o pecado todo dia vai te tentar, o diabo todo dia vai te tentar, o mundo todo dia vai te tentar, e você deve golpeá-lo todo dia, você deve vencê-lo a cada dia, você deve mortificá-lo a cada dia. É uma batalha diária, é uma luta diária, é diariamente. Vivam de forma digna do Evangelho. Eu me lembro que na minha cidade, Montes Claros, Minas Gerais, tinha um homem lá no meu bairro, o bairro Alterosa. Nós conhecemos ele, meu Eduardo. Era um homem bem de vida. Era um homem que tinha muita condição financeira. Mas ele andava todo maltrapilho, todo rasgado, as unhas imundas, os pés imundos, rachados, todo sujo, unhas grandes, cabelo grande, um mau odor. E é claro que não estou criticando aqui, e também não estou falando de alguém que não tinha condições de se cuidar, mas era um homem que tinha muito dinheiro. Mas ele vivia como maltrapilho, era uma obra do diabo na vida daquele homem. Sabe, quando eu estava meditando essa palavra, o Espírito do Senhor me trouxe esse homem à mente. E sabe o que Deus colocou no meu coração? Que tem crente que é assim. Ele tem todas as riquezas espirituais em Cristo. Ele pode desfrutar de todas as riquezas, porque diz a Bíblia que em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus. Mas quando você olha para ele está usando o mesmo trapo de imundícia do pecado. Ele está usando a mesma roupa velha do pecado, a mesma roupa velha do mundo, a mesma roupa velha da mentira, a mesma roupa velha do adultério, a mesma roupa velha do engano, a mesma roupa velha da carne. Olha o que Paulo diz em Colossenses 3, 9. Eu vou ler na verdade a partir do 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Essa palavra despojar aqui no original tem o sentido de alguém que chega em casa com a roupa suja depois de um dia de trabalho. Eu trabalhei na construção civil dos meus 12 até os 17 anos. E a coisa mais gostosa que tinha era chegar em casa com aquela roupa toda suja, de cimento, de massa, toda suada, que chegava a criar aquele sal branco assim. A coisa mais gostosa era despojar daquela roupa suja, tomar um banho e vestir uma roupinha fresca. Eita, coisa maravilhosa. É isso que Paulo está dizendo: despojai-vos
da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos. Mas olha o que Paulo está dizendo: você tirou a roupa velha do mundo, você tirou a roupa velha do velho homem, você tirou o trapo da imundície do pecado, mas você não está nu. Ele diz no versículo 10, e vos vestistes do novo. Deus te deu uma roupa nova que renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O que Paulo está dizendo? Você agora deve viver a imagem de Cristo. As pessoas devem olhar para você e não mais ver o João, não mais ver a Maria, não mais ver o José, mas ver Cristo na sua vida. É o que cantava o irmão Feliciano Amaral, que agora está com Cristo na glória. Pode o mundo ver Cristo em ti. Aleluia. Glória a Deus. Então preste atenção. Deus não te chama para ser mais religioso. Deus não te chama para vir na igreja e só colocar um verniz de santidade, porque se lixar esse verniz, dá para ver que tu é um pagão ainda, que tu é um ímpio ainda, que tu é um mundano ainda. Não é isso que Deus quer. Tem muita gente que vem para a igreja, mas ele está travestido de crente. É igual o diabo, que ele vem travestido de anjo de luz. Ninguém é mais hipócrita do que Satanás. Ele não vem de rabo e chifre, ele vem parecido de anjo de luz. E tem gente que está na igreja, parece crente. Eu gosto de contar essa história, já contei várias vezes, mas sempre tem gente nova nos acompanhando. Eu me lembro do nosso querido irmão Jovem Augusto aqui da sede, que ele conta de um de seus pastores, que uma vez chegou no culto e chamou uma mulher à frente. Aquele homem estava cheio do Espírito do Senhor e discernimento espiritual. Ele olhou para a mulher, cabelão, saiona, roupa composta. Ele diz: você tem cabelo de crente, você tem roupa de crente, você tem sapato de crente, mas você não é crente. Satanás, saia dessa mulher. E a mulher caiu endemoniada. Então tem muita gente que está na igreja, mas ele está usando apenas aquele verniz de santidade, aquele verniz de cristianismo. Mas se você descascar esse verniz, se você lixar ele, você vai ver que está cheio de mundo, está cheio de podridão, está cheio de pecado. Deus não nos chamou para sermos mais religiosos. Deus nos chamou para matar o pecado, para crucificar o velho homem com seus feitos e viver uma vida pura diante de Deus, tanto interiormente como também exteriormente. Porque tem gente que só está cuidando da casca, só da carcaça, só do lado de fora, mas sem nenhum conteúdo, lata vazia. Que Deus nos ajude. Não é isso que Cristo deseja para nós. Não é isso que Deus quer para nós. Cristo nos chama para morrer. É um rompimento definitivo com o mundo. É um rompimento definitivo com a carne. É um rompimento definitivo com o pecado. E talvez alguém está dizendo: tá, mas essa pregação é muito estranha. Porque aonde entra a graça de Deus? A salvação não é pela graça? Eu quero ler com você, abra comigo aí a sua Bíblia, em Tito, meu irmão. Vamos lá? Vamos ler Tito, no capítulo de número 2, versículo de número 11. Porque a graça salvadora, olha a graça salvadora aí. A graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, porque Jesus morreu por todos e cada um dos homens indistintamente. O desejo de Deus é que todos se salvem. A graça se manifestou salvadora. A graça salva. A salvação é só pela graça. Eu não estou dizendo que você vai ser salvo por obedecer a Deus. Não, você é salvo para obedecer a Deus. É diferente. Não é por obedecer, é para obedecer. Versículo 12 diz: a graça que salva, olha o que ele diz no versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. O que Paulo está dizendo? Que a mesma graça que te salva é a mesma graça que te ensina a abandonar o mundo. A mesma graça que te salva é a mesma graça que te ensina a viver de forma piedosa diante de Deus. Está aqui o irmão Eduardo, novo convertido.
O Espírito Santo não começou a incomodar o seu coração com certas coisas que você fazia? Conta aqui, vem cá, tira a máscara aí um pouquinho. Conta aqui para os irmãos. Ele vai contar, porque a graça que salva é a mesma que nos educa. Eu já cumprimentei os irmãos, mas vou cumprimentar novamente para o Senhor Jesus. Eu bem no processo ali eu estava começando a conhecer Cristo, eu aceitei Jesus, aí começou a passar, e toda vez em casa, eu lá no meu quarto, sem fazer nada, eu não estava nesse tempo, não lia a Bíblia, mas daí o Espírito Santo começou a falar para mim, começa a ler, começa a trocar de roupa, começa a parar de falar essas coisas. E eu sentia, não era uma coisa assim que via uma voz no meu ouvido, eu sentia dentro na minha alma, assim, uma coisa assim, quando eu fazia aquilo, o Espírito Santo já... Precisava alguém falar contigo? Não precisava, nem não foi homem que falou para mim. Não foi pastor, não foi por causa que meu pai, minha mãe e meu irmão são crentes, são cristãos. Eu conheci Jesus e eu pude receber esse amor de Jesus pleno, essa esperança, essa alegria da salvação que o mundo não pode dar. A paz dá, o mundo dá uma paz, o mundo dá uma alegria, mas é momentânea, todos sabem disso. Todos sabem que você tem que ir lá de volta beber, você tem que ir lá de volta fumar, mas Jesus não, é para sempre, é alegre ali toda hora, todo momento. Quando você não tem força, o próprio Senhor vem até você, o Espírito Santo vem com aquela consolação e aquela graça transformadora e ajuda, levanta você. Você vai ver que, no que eu estava lendo hoje, Marcos, quando Jesus ia curar alguém, ele curava, e sempre, quando você vai ler lá, ele levantava, a pessoa se levanta, porque uma pessoa que está no pecado, ela é caída, mas quando ela é salva, ela se levanta, e ela começa a se santificar, ela começa a buscar o Senhor jejuando. Precisamos jejuar, precisamos ler a palavra. Muitos cristãos hoje, se você pergunta para ele quantas vezes você leu a Bíblia, ele diz, eu li alguns capítulos, mas nunca leu a Bíblia inteira. Como conhecer o Senhor desse jeito? Como conhecer o nosso Salvador? Porque é ali pela palavra que o Senhor se revela. E o Espírito Santo que habita em nós, quando nós aceitamos ao Senhor, ele revela o Senhor para nós. Amém. Agradeço a Deus pela oportunidade. Irmão, tá vendo aí? Deus diz, eu mesmo colocarei a minha lei no coração deles. Olha o que ele comparou aqui. Ele comparou a obra do Espírito Santo como um milagre. E sabe o que eu penso? Se um cego receber um milagre, ele passa a enxergar. Se um paralítico receber um milagre, ele passa a andar. Você vê que Lázaro estava morto, ele recebeu um milagre, ele levantou e se colocou de pé. Agora tem muita gente que diz que recebeu o milagre da salvação, mas continua coxo espiritualmente, continua cego espiritualmente, continua morto espiritualmente. Que milagre é esse que não muda a nossa vida? O milagre da salvação é transformador. O Espírito Santo não só diz levanta-te, ele segura na mão, não é, irmão? Jesus fazia isso, ele tomava as pessoas pela mão. O Senhor está disposto a te ajudar, meu irmão. Ele está disposto a te ajudar. Então, o fato de sermos salvos pela graça de Deus não significa que nós não devemos fazer nada. Vamos a uma leitura bastante interessante, nós já estamos encerrando. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, bendito seja o Cordeiro de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pedro havia de pregar o primeiro sermão pentecostal, a primeira mensagem pentecostal. E em Atos capítulo 2, versículo 37, depois que ele prega, diz, e ouvindo eles isto, ou seja, a multidão ouvindo, compungiram-se. Essa palavra compungir significa que o coração deles foi atravessado com a espada da palavra, compungindo-se em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? Perceba que eles perguntam, qual atitude nós devemos tomar? O que nós devemos fazer? Porque toda pessoa que toma uma decisão com Deus, essa decisão verdadeira e real, leva-nos a praticar alguma coisa. Leva-nos a fazer alguma coisa. A fé sem obras é morta. Não é a obra que vai te salvar, mas a fé verdadeira, ela produz obras na vida de um salvo, meu irmão. Entenda isso.
Louvado seja o nome do Senhor. Esse fazer aqui não é o fazer do mérito. Quando Paulo diz, viva de forma digna do Evangelho, ele não está falando de meritocracia, de mérito. Ele está falando de correspondência. Ele está dizendo, viva de maneira que corresponda à mensagem que te salvou. Viva à mesma altura. Viva como um filho do rei, não como um trapo de imundícia do pecado. É isso que ele está dizendo. Quando eles dizem, o que faremos? Esse fazer não é o fazer do mérito, mas é o fazer consequente de alguém que foi compungido em seu coração pelo Espírito e agora ele sente que deve fazer algo, porque agora Deus está trabalhando no seu homem interior. O milagre da salvação nos muda. Quando você aceita Cristo, você entende que Ele é o Senhor da sua vida. Porque Jesus é Senhor de todos, mas nem todos reconhecem isso. Mas quando você é um salvo, você entende o senhorio de Jesus. E tem muito crente que criou uma dicotomia. Ele tem duas vidas. Ele tem duas vidas. Uma vida na igreja e uma vida lá fora. Uma vida na igreja e uma vida no trabalho. Uma vida na igreja e uma vida em casa. Mas o senhorio de Jesus só cobre a sua vida espiritual? Que senhorio é esse? Porque o senhorio de Cristo cobre todas as coisas, tudo e todos, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e da mesma maneira que todo joelho se dobra e toda língua confessa, cada parte da nossa vida deve estar rendida ao senhorio de Cristo. Tem gente que na igreja é santo, mas lá no seu trabalho ele mente para ganhar lucro. Tem gente que na igreja é santo, mas em quatro paredes com o cônjuge ele faz o diabo a quatro. Peraí, se Jesus é Senhor da sua vida, Ele é Senhor da sua vida na igreja, Ele é Senhor da sua vida entre quatro paredes, Ele é Senhor da sua vida na faculdade, Ele é Senhor da sua vida no seu trabalho, Ele é Senhor de tudo. Todas as áreas da nossa vida devem estar sob a soberania de Jesus Cristo de Nazaré. A nossa vida interior e a nossa vida exterior. Não há dicotomia na vida do cristão. Na vida do cristão tudo é santo. Tudo é santo. Meu trabalho é santo. Meu momento de lazer com meus filhos é santo. Eu ando de bicicleta de forma santa. Eu corro de forma santa. Eu como de forma santa. A minha sexualidade é exercida de forma santa. As minhas palavras de forma santa. A minha maneira de vestir de forma santa. A minha maneira de pensar, de agir, de me conduzir. Tudo é santo. Tudo é consagrado a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Leia comigo 1 Coríntios capítulo 10. Como é bom falar de Jesus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para glória de Deus. O crente ele deve enxergar todas as coisas a partir de uma cosmovisão cristã. Até tomar um suco, você tem que tomar um suco para a glória de Deus. Até tomar um café, você toma um café para a glória de Deus. Até chupar uma bala e mascar um chiclete, você tem que fazer isso com perspectivas eternas. Eu estou vivendo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais. Comer e beber é a coisa mais trivial, é a coisa mais comum, é a coisa mais corriqueira. E Paulo diz, nem mesmo isso escapa. Até isso tem que ser feito para a glória de Deus. E no versículo 32 ele diz, portai-vos, ou seja, vivei, de modo que não deis escândalo, nem aos judeus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então aqui nós podemos resumir tudo que nós falamos em 3 pontos. O que é ser um cristão? Alguém que acredita em Cristo, e eu estou falando de crer para a salvação. Alguém que aceita os ensinos de Cristo e que imita Cristo. Em segundo lugar, uma vez que você aceita Cristo, você deve desenvolver a sua salvação, estudando os ensinos de Cristo e aplicando-os à sua vida. E em terceiro lugar, nós precisamos entender a extensão do senhorio de Cristo na nossa vida. Atinge tudo. Tudo na minha vida agora é feito com outra perspectiva.
Eu me lembrei de um texto aqui agora. Se eu achar, eu vou ler para os irmãos. Se eu não achar, eu vou apenas citá-lo. Mas está na carta de Paulo aos Colossenses. Olha aqui, irmãos, isso é incrivelmente glorioso. O nome de Cristo está marcado em nós. Colossenses capítulo 3, versículo 17. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Isso não quer dizer que vou tomar esse café em nome de Jesus, vou abrir essa bala em nome de Jesus, não é isso que pensa. Mas é viver em conformidade com esse nome. Faça tudo em nome de Cristo. Isso significa que você tem que viver de forma que agrada a Deus. Porque como que você vai fazer algo em nome de Cristo que é contra Cristo? Tem muita gente que quer pecar em nome de Cristo. Tem muita gente que quer ver uma vida torta. Não funciona. Se você quer fazer em nome de Cristo, você tem que honrar esse nome. Que Deus te abençoe. Que possamos viver como cristão. Que quer comais, quer bebais, façamos tudo para a glória de Deus. Vamos orar nesse momento? Nós vamos encerrar essa transmissão agora, dirigindo ao Senhor mais uma palavra de oração. Dirigindo ao Senhor mais um momento de oração. Você que está aí dizendo, Senhor, eu até... Irmãos, tem pessoas nos ouvindo agora que têm desejo, irmão Eduardo, de servir a Jesus. Desejo de ser fiel, mas não tem tido força. Mas o que o irmão Eduardo disse aqui, o Senhor vai te dar força. Ele vai te tomar pela mão. Ele vai te levantar. Deus não nos ordena fazer algo onde a graça dele não vai nos capacitar a fazê-lo. Se ele está te ordenando fazer, é porque a graça dele irá te capacitar. A graça que salva é a graça que ensina. A graça salvadora é a graça educadora. Vamos orar nesse momento? Eu quero convidá-lo para junto nós orarmos e buscarmos a Deus. E vamos apresentar também os pedidos de oração que estão chegando agora. Você que está desviado dos caminhos do Senhor e quer fazer um concerto com Jesus, eu quero convidá-lo para fazer isso agora. Você que é crente, mas sente que você não está vivendo conforme o padrão do Evangelho, não está vivendo como um cristão, faça um concerto com Deus aí agora, dobre os seus joelhos, arrependa-se diante do Senhor e diga, Senhor, muda a minha vida e os meus caminhos. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus e Pai, é tudo pela graça do Senhor, não é pelas obras para que ninguém se glorie, não vem de nós, é dom do Senhor esta salvação gloriosa. Senhor, mas não cremos em uma salvação que não transforma, não cremos em uma salvação que não redime, não cremos em uma salvação que não muda. Ó Deus, dai-nos graça para viver o discipulado diário da vida cristã. Dai-nos graça para não apenas lermos, meditarmos, estudarmos nessa palavra, mas aplicarmos os ensinos de Jesus de Nazaré na nossa vida diária. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, capacita-nos a viver na verdade. Como orou o Senhor Jesus dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A ti eu te peço, Senhor, santifica a nossa vida, santifica o nosso ser, santifica a nossa alma, santifica os nossos pensamentos, santifica os nossos ouvidos, santifica os nossos olhos, santifica as nossas palavras, santifica o nosso coração, as nossas mãos, os nossos pés, espírito, alma e corpo, todo o coração, alma, força e entendimento sejam consagrados a Ti, ó Deus. A Ti eu te peço nesta hora que o Senhor venha tomar todas as esferas da nossa vida. Jesus, Tu és o Senhor da nossa vida espiritual, mas também Tu és o Senhor da nossa família, Tu és o Senhor do nosso casamento, Tu és o Senhor das nossas finanças, Tu és o Senhor dos nossos estudos, Tu és o Senhor dos nossos momentos de lazer, Tu és o Senhor, meu Deus e meu Pai, de todas as áreas da nossa vida. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, Tu és o Senhor da nossa refeição, Tu és o Senhor no café da manhã, no almoço, no café da tarde, na ceia da noite. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor da nossa vida.
Senhor, em nome de Jesus, ajuda essa pessoa que está dizendo: Jesus, eu preciso da tua ajuda, que está dizendo: Senhor, sem ti eu não posso, e é verdade, a tua palavra diz: sem mim nada podeis fazer. É por isso que nós recorremos à graça, é por isso que nós recorremos à misericórdia, é por isso que nós recorremos à compaixão de Deus. Senhor, nós queremos fazer um compromisso contigo aqui essa noite, nós queremos corrigir os nossos caminhos, nós queremos ordenar a nossa vida, nós queremos servir ao Senhor em temor, santidade e justiça todos os dias da nossa vida. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, capacita-nos pelo poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus nos prometeu esse poder, o Senhor Jesus nos prometeu o Consolador, o Senhor Jesus intercedeu por nós, dizendo: santifica-os na verdade, e eu creio na oração do Redentor da nossa alma. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que a oração do Senhor Jesus, naquele dia por nós e por esse crente, por esse desviado que está voltando agora, por esse crente que está firmando o seu compromisso com Deus, a oração do Filho será respondida pelo Pai, e o Espírito Santo que foi enviado pelo Pai, pelo Filho, nos capacitará a viver essa vida santa para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, para louvor da tua glória. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês, queridos. Você que está enfermo, põe a mão agora. Põe a mão agora na tua doença. Põe a mão agora na tua dor. Senhor Deus, venha ministrar cura agora para essa pessoa. Que essa dor desapareça agora. Que essa enfermidade desapareça agora, que esse tumor desapareça agora, que essa febre deixe essa pessoa, que esse mal deixe esse corpo, que essa pessoa se levante, coma e faça os seus afazeres. Senhor, que essa pessoa seja curada em nome de Jesus. Nós oramos pelos doentes, pelos enfermos, pelos internados, pelos entubados, oramos pelo irmão Silvio, e oramos, meu Deus, por tantos, meu Deus e meu Pai, que estão doentes, que estão enfermos, como o irmão Silvio, Pai, naquele hospital. Senhor, visita! Tu és um Deus de milagre, estenda a tua mão, alcança os doentes curando agora. Senhor, em nome de Jesus, essa pessoa vai sentir a presença do Espírito Santo, tocando a sua vida nesta hora, repreendendo essas enfermidades. Essa pessoa que precisa de uma porta aberta, abra a porta. Esse lar, esse casamento, essa família, que é só briga, é só confusão, é só discórdia, espírito de confusão, deixa essa casa em nome de Jesus, e que a paz do Senhor reine nessa casa, nesse lar, que essa depressão, que essa opressão, meu Deus, caia por terra em nome de Jesus, que esse espírito do diabo vá embora, e que o Espírito do Senhor deixe essa casa, esse ambiente, esse lar, essa família leve, esse coração cheio de paz, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o nosso desejo é que essa palavra que você acabou de ouvir tenha trazido a você edificação espiritual. Que Deus abençoe a todos que nos acompanharam até aqui. Nós queremos agradecer os trabalhos técnicos do jovem Mateus Freitas, e que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, o trabalho das suas mãos, dando aos irmãos uma semana profícua e abençoada na presença de Deus. Fiquem todos, meus amados, na paz do Senhor Jesus, e até a segunda-feira que vem, permitindo Deus, aqui com vocês na nossa programação. Abençoa a nossa vida, para nós entrar um ano novo com a vida nova, meu Deus. Estamos pedindo, Senhor, queremos entrar um ano novo com a esperança. É mais um ano de vitória, eu creio. Mais um ano de vitória, mais um ano na tua presença, glorificar o teu nome. Dia 31 às 23 horas, venha passar a virada do ano
na presença de Deus, colocando a sua vida e da sua família diante de Deus para um 2022 de grandes realizações. Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, ao lado do terminal do Boqueirão. Aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0, ou através do nosso Pix 82.678.046 1000 ao contrário 29.